E a quinta pergunta é: a geração Z é a primeira nativamente digital, ou seja, que cresceu junto com o espaço virtual. Isso tem amplos efeitos na maneira como os adolescentes e jovens veem a si mesmos e ao mundo. Como as mídias sociais moldam a formação de identidade da geração Z? Comparado às mídias sociais, qual é o papel das igrejas locais e a influência da fé na formação de identidade dos adolescentes e jovens? Grupo que respondeu a pergunta 5, manifestem-se. Legal, ali, vamos começar por ali e depois a gente vem para cá. Depois aqui. Okay. Olá, eu sou o Max. Estou sozinho aqui, meu grupo já foi. Então, vou falar em nome de todos, deixar essa função para mim. Para essa geração, a gente entendeu assim que as mídias sociais, elas, de fato, acabam moldando muito da identidade, da influência, e são relevantes, porque estão no cotidiano, está na palma da mão deles, formando opiniões e maneiras de agir, assim como influenciando o seu comportamento. Então, tem atingido o coração deles e gerado comportamentos de acordo com o que eles têm visto. Então, nas mídias sociais, eles encontram também grupos ou pessoas influentes nos quais eles se identificam. Que nosso grupo, nós mencionamos, tem tanto questões positivas como isso, falamos das questões negativas, o caso do Discord também que aconteceu essa semana, nas últimas semanas. Então, a gente entende que é uma coisa que não dá para fugir mais. Para as próximas gerações, a gente tem a Z, mas depois tem a Alpha, que eu tenho uma filhinha de 2 anos, então já é o desafio maior que a gente tem aí. Mas tanto a igreja como a família, elas têm um papel fundamental na formação da identidade. Elas têm a oportunidade e o dever de serem protagonistas nisso, né? Então, a gente, como igreja, precisa ter consciência de levar uma fé prática que traduz o evangelho para a vida real e para as questões que têm tomado o coração deles, e oferecer uma perspectiva cristã não só em palavras, mas em atitudes. Só um exemplo rápido: esses dias eu estava, no final de semana passado, numa programação com adolescentes, e uma adolescente chegou para mim dizendo que queria ser presidente. Um dia ela queria ser presidente porque ela queria mudar o Brasil. E aí eu fui conversando com ela sobre... E aí você falou assim, às vezes a gente, para ser presidente, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de alguns valores, né? A gente às vezes tem que entrar no jogo político. Eu falei, olha, se você alguém conhece Jesus, você não precisa fazer isso. Claro que talvez vão pedir sua cabeça para isso, mas você não precisa fazer isso. E eu falei com aquela jovem de 13 anos, você já ouviu falar da história de Martin Luther King Jr. lá? Não. Então, às vezes eu acho que falta, mesmo que a pesquisa diz que os líderes cristãos têm um percentual menor comparado aos outros, talvez faltamos nós contarmos histórias para essa nova geração de cristãos que fizeram a diferença e que ainda fazem. Falamos aqui de catástrofes, muitas vezes as igrejas são as primeiras a chegar nos lugares, às vezes no anonimato. Mas as nossas igrejas, a gente sabe, temos muito que melhorar, mas a gente precisa contar o que a igreja está fazendo para que esses jovens possam ter essa perspectiva de que a igreja sim age, ela faz algo e que ele pode fazer parte também. Respondendo essas duas perguntas sobre rede social e igreja, nós pontuamos nessa primeira pergunta como as mídias sociais moldam a formação da identidade dos adolescentes da geração Z. Nós pontuamos que existem muitas vozes de influência. Essas vozes de influência, elas são majoritariamente pessoas e não instituições que influenciam esses adolescentes, esses jovens. Nós sabemos que essa mentalidade de influência na rede social ela está muito permeada pelo mercado. Então, esses influenciadores têm uma tendência a influenciar para o consumismo, seja consumo do seu própria rede social ou de um produto, infoproduto que ele está apresentando. E a rede social ela é um local majoritariamente de relacionamentos superficiais. Existem oportunidades de relacionamentos profundos, mas não são a regra. E como que a igreja, qual que é o papel da igreja de influência à fé e à formação da identidade desses adolescentes e jovens? Nós contrapomos a superficialidade de relacionamentos com relacionamentos profundos. Nós precisamos gerar e apresentar para esses adolescentes relacionamentos profundos em duas frentes. A primeira é com Jesus. Nós vimos na primeira parte da nossa pesquisa que os adolescentes conhecem um Jesus, mas não se relacionam com ele. Pelo menos é uma foto que a gente conseguiu tirar. Nós precisamos apontar para esse relacionamento profundo e redentor acima de tudo. Nós precisamos proporcionar também relacionamentos profundos com o outro.
o outro seja um pertencimento de um grupo de adolescentes, que a gente sabe que eles gostam, mas também um outro diferente. A igreja é um lugar de discipulado, como foi bem dito, o discipulado é vida, e nós precisamos apresentar para esses adolescentes pessoas de diferentes formas. Seja um sexo diferente, mas também idades diferentes. Tito, capítulo 2, fala disso, homens mais velhos discipulando meninos e mulheres mais velhas discipulando meninas. Nós pontuamos também que é de extrema importância o sentimento para o adolescente, o pertencimento de comunidade. Não só entre eles, mas a comunidade igreja local. Ele tem que entender que ele faz parte de uma comunidade de relacionamentos, todos centrados em Jesus. Por último, nós também pontuamos que nós precisamos ouvir os adolescentes. Ouvir e responder às demandas que eles estão trazendo para a gente e as dores que eles têm sentido. E pensando em todas esse diálogo que a gente tentou trazer aqui, a gente trouxe talvez algumas dicas práticas, né? Nós precisamos que as nossas palavras, seja pregação, seja aconselhamento, seja pequeno grupo, escola bíblica, todas elas têm que ser bíblicas, cristocêntricas, amorosas e atuais. Nós precisamos escutar os adolescentes, trazer uma palavra atual. Nós precisamos apontar para a Bíblia e fazê-los entender Jesus. E nós precisamos ser amorosos nesse processo. E, por último, nós precisamos de bons processos de integração com a igreja local. Integração do adolescente novo que está chegando num grupo de adolescentes, ele se sentir pertencendo e parte daquele pequeno grupo de adolescentes, mas também ele saber que ele faz parte de uma comunidade de fé muito maior que aquele grupo de adolescentes. Então, nós precisamos dar oportunidades de serviço talvez pequeno e supervisionado, mas que para o adolescente vai ajudar muito ele despertar para uma maturidade que vai crescendo naturalmente, sem forças, sem exigir demais do adolescente, mas exigindo um pouco mais cada dia. Exigindo mais do que, às vezes, a família naturalmente já exige, que basicamente vai para o seu quarto, estuda, faz uma coisa em casa e volta para a cama, ou da escola, que é só tira 10, que está tudo resolvido, né? Mas para Jesus ele pede mais. Ele pede que o adolescente sirva, se comprometa com a fé dele, se comprometa com o outro, e o outro também, não só o grupo de adolescentes dele, mas o outro da igreja local. Nós precisamos ser mais uma voz de influência. E essa voz de influência entra dentro de redes sociais, mas como eu disse, eles estão escutando mais CPF do que CNPJ. Eles querem escutar pessoas. Então, por mais que as nossas igrejas tenham Instagram, YouTube, eles vão escutar nós. O que nós estamos falando nas redes sociais também e também pessoalmente.